Hoje, reservemos um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Christian Sang-hong que trouxe a Árvore da Vida. Vamos a Gênesis, capítulo 2, versículo 16. No capítulo 2, versículo 16 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A pergunta mais fundamental sobre por que a humanidade deve ter fé em Deus pode ser respondida através da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Como sabem, havia dois tipos de árvores no Jardim do Éden. Deus disse: quando comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, podemos ver que Adão e Eva foram tentados pela serpente e acabaram por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos passar para o capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus advertiu estritamente sobre o fruto proibido. No entanto, Eva, sendo tentada pela serpente, tomou um pouco e deu a Adão. Eles cometeram o pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por causa disto, o pecado original veio à existência e toda a humanidade foi confinada sob esse pecado. Portanto, o maior problema da humanidade é a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Vejamos como Deus resolve este problema e como a humanidade pode ser libertada do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nos acontecerá quando formos libertados desse pecado? Nós poderemos voltar ao eterno reino dos céus, que é comparado ao Éden. Adão e Eva chegaram a morrer depois de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que não há forma de eles viverem para sempre? Não há um caminho para a vida eterna? Há uma resposta que Deus nos deu. Vamos para o capítulo 3, versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e, como ele viverá, viva eternamente. As características das duas árvores são as seguintes: se nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreremos. Enquanto se comermos da árvore da vida, viveremos eternamente. Embora Adão e Eva estivessem destinados a morrer por terem comido do fruto proibido, como seria se comessem da árvore da vida? Isto não significa que eles podem restaurar o seu estado original de viver eternamente? Vamos continuar com o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o que ele fez? O lançou fora do Jardim do Éden. Por que é que Deus os lançou fora do Jardim do Éden? Isto não é por eles terem cometido pecado? Deus o lançou fora a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Para impedir que alguém se aproximasse da árvore da vida, Deus bloqueou o caminho com querubins, para que nenhum pecador pudesse jamais pôr a mão na santa árvore da vida. Estas coisas são uma parábola que Deus usa para nos explicar a nossa história. O jardim do Éden representa o eterno reino dos céus. O modo pelo qual nós pecamos no céu e fomos lançados a esta terra é mostrado através da história de Adão e Eva. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por esta razão, há 2000 anos, Jesus veio a esta terra e revelou à humanidade o importante segredo do jardim do Éden. Através dos ensinamentos de Jesus, vamos encontrar a verdade, através da qual a árvore da vida no jardim do Éden pode ser restaurada. Vamos ler no livro de João, capítulo 6, versículo 53. O capítulo 6, versículo 53 diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes, o que não tendes, vida em vós mesmos. Vamos continuar com o versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem, o que tem? A vida eterna. Aqui está a resposta para a vida eterna de que a humanidade mais precisa. Só quando nós comermos da árvore da vida, mencionada na parábola do jardim do Éden, é que toda a humanidade pode regressar ao nosso lar celestial que tínhamos perdido. Então, como podemos recebê-la? Em João capítulo 6, versículo 53, Jesus disse: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem, o que tem ele? A vida eterna. No jardim do Éden, Deus disse: quem comer da árvore da vida tem a vida eterna. A fim de resolver a importante questão sobre a vida eterna, a árvore da vida do jardim do Éden é absolutamente necessária. No entanto, Jesus não mencionou a árvore da vida do Éden, mas disse: se comerdes e beberdes a carne e o sangue do Filho do Homem, tereis a vida eterna. Jesus disse-nos para comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. Assim, o que é que Jesus representa no jardim do Éden? Jesus representa a própria árvore da vida. Então, como é que nós podemos comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? Deve haver uma realidade para todas estas coisas de que Deus falou através das parábolas. Qual é a maneira de comermos a carne de Jesus e bebermos o seu sangue? Simplificando, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é o mesmo que comer da árvore da vida no Éden. E comer da árvore da vida indica que o caminho para o eterno reino dos céus, o qual uma vez havíamos perdido, foi agora aberto para nós. Este é um assunto muito importante. Assim, vejamos como Jesus nos deu a resposta a este assunto. Vamos continuar com o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Nós estávamos a olhar para a árvore da vida, mas por que é que repentinamente estamos agora a olhar para a Páscoa? Isto é porque há uma cerimónia para comer da árvore da vida contida na Páscoa. Passemos ao versículo 26. A cena da festa da Páscoa continua. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: o que é que ele disse? Tomai e comei, isto é o meu corpo.
Tentem lembrar-se da palavra de Jesus escrita em João capítulo 6. Quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, o que terá? Ele terá a vida eterna. Na noite da Páscoa, enquanto tomava a ceia da Páscoa, Jesus explicou o significado do pão da Páscoa aos seus discípulos. Tomai, comei, isto é, o que é isto? O meu corpo. E ele partiu o pão da Páscoa e deu-lhe. O versículo 27 diz: a seguir tomou um cálice. Aqui, o cálice contém o vinho da Páscoa. Ele tomou o cálice do vinho da Páscoa. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O próprio Jesus revelou o significado do pão da Páscoa como a sua carne e do vinho da Páscoa como o seu sangue. Portanto, quem comer o pão da Páscoa e beber o vinho da Páscoa, o que terá? Uma vez que o pão e o vinho da Páscoa são a carne e o sangue do Filho do Homem, quem o come e o bebe tem a vida eterna. Não é isto o que ele quis dizer? Por outras palavras, comer a sua carne e o seu sangue é uma forma de comer da árvore da vida no Jardim do Éden. Este é o maior desafio com que toda a humanidade tinha lutado. Foi resolvido quando Jesus veio à Terra 2000 anos atrás. Deus abriu-nos o caminho para acedermos à árvore da vida. Através de que verdade Deus abriu a porta? Ele abriu o caminho através da verdade da Páscoa e permitiu que todos aqueles que entram na verdade da Páscoa da Nova Aliança acedessem à árvore da vida, independentemente de quem fossem. O que é que Deus lhes permite comer? A árvore da vida. Deus estabeleceu esta verdade na Terra 2000 anos atrás e nomeou-a como uma nova aliança e uma promessa. Vejamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Em Lucas capítulo 22, versículo 7 diz: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos para a Páscoa, para que a comamos. Vamos ler o versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Vamos para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. De que tipo de aliança é ele? Da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. A Páscoa da nova aliança foi estabelecida com a carne e o sangue de Jesus. A aliança feita com o seu sangue não é a nova aliança? Através da Páscoa da nova aliança, Deus abriu amplamente o caminho para toda a humanidade comer da árvore da vida do Jardim do Éden, a qual tem sido considerada como um grande problema, e, no entanto, ela foi, agora, concedida a toda a humanidade. A verdade da Páscoa da Nova Aliança é verdadeiramente uma grande notícia para toda a humanidade. Os seres humanos estavam destinados a sofrer a dor do pecado e da morte. No entanto, o próprio Deus veio a esta terra em carne e permitiu que toda a humanidade comesse da árvore da vida. Será que nós podemos ter uma maior alegria do que esta? No entanto, Satanás não ficou apenas parado enquanto esta obra de salvação estava a ser realizada. Houve controvérsias para abolir a Páscoa dentro da Igreja. A primeira controvérsia pascal surgiu em 155 d.C. Por volta de 197 d.C., uma segunda controvérsia surgiu novamente. Cada uma das partes não conseguiu convencer a outra, nem mesmo na segunda controvérsia.
Assim, a Páscoa foi guardada e celebrada continuamente. No entanto, por volta de 325 depois de Cristo, um concílio religioso foi realizado em Niceia, na província da atual Turquia. No concílio de Niceia, a Páscoa, que tinha sido celebrada no dia 14 do mês de Nisan, foi completamente abolida. Desde então, a verdade da Páscoa havia sido esquecida por todas as pessoas e não havia vestígios dela. Embora Deus tenha dado à humanidade o maior presente, a humanidade não estava ciente deste presente. Devido aos obstáculos de Satanás, o presente de Deus, a Páscoa, desapareceu desta terra e o caminho para a humanidade regressar ao reino dos céus, a sua pátria, foi bloqueado. Isso porque não podemos entrar no céu sem receber a promessa da vida eterna. A razão disto é que em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está escrito que não haverá mais morte no reino de Deus. Uma vez que não existirá morte nesse mundo, nós não podemos regressar ao céu com os nossos pecados. Portanto, nós devemos ter esta promessa que Deus nos deu, que é a Páscoa da Nova Aliança. No entanto, devido aos obstáculos de Satanás, eventualmente, as pessoas que guardavam a Páscoa não existiram mais nesta terra desde o ano 325 depois de Cristo. Este foi o tempo em que a escuridão veio sobre todas as pessoas desta terra. No entanto, neste mundo de trevas, Deus veio de repente como o raio de luz da verdade. Isto porque só Deus pode conceder à humanidade o caminho para a árvore da vida. É por isso que a Páscoa não tinha sido celebrada nesta terra por cerca de 1600 anos, desde 325 depois de Cristo. Vocês não celebraram no ano passado a Páscoa que tinha desaparecido da história? Então, e há 2 anos? O que significa o facto de nós estarmos a celebrar a Páscoa? Quem veio? Se Deus não tivesse vindo, o caminho da vida eterna, a Páscoa, nunca nos poderia ter sido concedida. Vejamos Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Que vez ele aparecerá? Segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele aparecerá uma segunda vez. Significa que ele virá em carne a esta terra, não é verdade? Quando ele apareceu em carne pela primeira vez, ele apareceu em Belém. E a segunda vez? Isto não significa que ele aparecerá uma segunda vez em carne de um país distante no Oriente? Na sua segunda vinda, o propósito da sua vinda é claro. Na sua primeira vinda, ele veio a esta terra para tirar os pecados de muitas pessoas, e na sua segunda vinda, qual é o propósito da sua segunda vinda? Deus disse que ele virá para trazer a salvação. Então, sendo a humanidade que estava destinada a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, o que é que temos de comer no Éden para sermos salvos dos nossos pecados? Nós precisamos de comer da árvore da vida. Uma vez que o propósito da sua segunda vinda é trazer a salvação à humanidade, ele não deveria trazer a árvore da vida do jardim do Éden? Aquele que aparece nesta terra com a árvore da vida é a segunda vinda de Cristo, a figura profética sobre quem os profetas testemunharam. Como sabem bem, a árvore da vida no jardim do Éden é a Páscoa da Nova Aliança, não é verdade? Então, quem veio a esta terra com a verdade da Páscoa da Nova Aliança? Existem numerosos teólogos, pastores e igrejas em todo o mundo, e há muitos crentes que afirmam acreditar em Deus.
Mas nenhum deles jamais nos ensinou: recebei a vida eterna e a salvação através da Páscoa. Porquê? Isso é porque eles não são Deus. Isso é porque só Deus, que aparece uma segunda vez, pode cumprir este papel. E só quando Ele vier, a porta da salvação pode ser aberta. Por outras palavras, apenas a segunda vinda de Cristo pode libertar-nos completamente do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden e restaurar o paraíso perdido. Então, quem iluminou os seus filhos sobre a verdade da Páscoa da Nova Aliança e nos permitiu comer da árvore da vida espiritual? Foi Cristo An Sang Hong. Então, nós precisamos de nos concentrar nas profecias dos profetas e da Bíblia sobre Cristo An Sang Hong. De acordo com a profecia do trono de Davi, Jesus, na sua primeira vinda, ascendeu ao céu após 3 anos do seu ministério do Evangelho. E também na sua segunda vinda, ele ascendeu depois de completar a sua obra de Evangelho 37 anos. É por isso que antes de ascender ao céu, quando um jornalista de um jornal chamado Revista Semanal de Religião entrevistou o pai disse: a segunda vinda de Cristo deve morrer depois de completar o ministério do Evangelho 37 anos do trono de Davi. Deus não pode morrer, nem mesmo por um segundo ou um minuto. No entanto, ele expressou desta forma, uma vez que ele veio em carne e deixaria a carne. Então, estão escritas estas coisas na Bíblia pelos profetas? Sim, eles escreveram. Vejamos Miqueias capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O que fará Deus com os seus caminhos? Ele certamente nos ensinará os seus caminhos. Quando é o tempo da profecia em que Deus viria a esta terra em carne e nos ensinaria, está escrito como os últimos dias. Os últimos dias não é a época da primeira vinda de Jesus. Isto não indica a sua segunda vinda? Quando ele vier a esta terra uma segunda vez, ele ensinará muitas coisas à humanidade. Vamos continuar com o versículo 8. O versículo 8 diz: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Quem não há? Não há rei em ti? A seguir, quem pereceu? Pereceu o teu conselheiro? Quem é o nosso Consolador, de acordo com Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A quem o conselheiro se refere aqui? A Deus. Deus pode perecer? Embora ele seja imortal, por que é que a Bíblia diz que ele pereceu? É porque ele veio a esta terra vestindo a carne. Dado que ele veio a esta terra em carne, ele despojou-se da carne. É por isso que a Bíblia diz que ele pereceu. Então, onde é que a Bíblia diz que estes tipos de coisas terão lugar? Em Sião. Vejamos novamente o versículo 8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar à luz? Em 1981, 4 anos antes do pai ascender ao céu,
Ele proclamou na revista semanal de religião: a segunda vinda de Cristo deve morrer depois de pregar o Evangelho durante 37 anos. E de acordo com a profecia, o Pai ascendeu ao céu em 1985. O ano 1985 é o 37º ano desde o batismo do Pai. Foi assim que Deus terminou o seu ministério de 3 anos na sua primeira vinda e de 37 anos na sua segunda vinda. Pareceu o teu conselheiro? Apoderou-se-te a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Vamos continuar com o versículo 10. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia, ali porém serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. O versículo 11 diz: acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada. Algumas pessoas criticaram-nos e caluniaram-nos, dizendo, uma vez que Deus, o rei de Sião, pereceu, Sião será destruída. E veja aos nossos olhos o seu desejo sobre Sião. O versículo 12 diz: mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano, que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos. E o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Então, qual é o segredo por detrás da morte do conselheiro? Pelo que acabamos de ler, o que é que eles não compreendem? Eles não compreendem o plano do Senhor. Então, qual é o plano de Deus por detrás do incidente em que o rei de Sião faleceu e até mesmo Deus, que é o conselheiro, pereceu? Aqui está o profundo plano de Deus. Irmãos e irmãs, não está escrito no livro de Romanos que Adão prefigura aquele que havia de vir, isto é, Cristo? Está escrito no livro de Gênesis: Deus fez cair pesado sono sobre o homem. O que significa que Deus fez cair pesado sono sobre o homem? Em João capítulo 11, o sono não significa a morte. O que aconteceu depois de Adão ter caído num sono profundo? Eva apareceu. Através do aparecimento de Eva, o caminho da vida foi concedido à humanidade. Eles não perceberam este profundo plano de Deus. De acordo com Miqueias capítulo 4, está profetizado que nos últimos dias Deus virá à terra e Ele próprio ensinará e guiará muitas pessoas. Depois, o que Ele fará? No versículo 9 diz: pereceu o teu conselheiro? Muitos gentios nos caluniam por causa disto. Mas havia aqui o plano profundo de Deus escondido. Tal como Deus fez Adão cair num sono profundo e, tomando uma das suas costelas, fez Eva através da costela, nos últimos dias, quem Deus Pai nos revelou através da sua ascensão? Ele deu a conhecer a todos os seus filhos a existência de Deus Mãe. Ele permitiu o caminho glorioso que dá vida a toda a humanidade. É por isso que, de acordo com o Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, quem responder ao chamado do Espírito e da noiva terá vida, mas quem não responder ao seu chamado não terá vida. A vida eterna é o sinal mais importante que nos permite regressar ao céu. Deus prometeu e concedeu a toda a humanidade este sinal. O sinal é uma bênção dada através da Mãe Celestial e é dada a todos os filhos de Deus que acreditam na Mãe Celestial. Isto é o quanto Deus nos ama, seus filhos. Ele cumpriu todas as profecias da Bíblia e dos profetas. Ele veio a esta terra em nome de Davi e percorreu o caminho do Evangelho durante 37 anos.
Ele deu a toda a humanidade a árvore da vida, ensinou aos seus filhos sobre a fonte da água da vida, a Mãe Celestial, e ascendeu ao eterno reino dos céus, a nossa casa. Hoje é o dia em que ele ascendeu ao céu. O povo da profecia deve acreditar nas profecias e seguir os ensinamentos das profecias. Só então eles podem entrar no céu eterno, onde podem reinar para todo o sempre. Se o Pai não tivesse vindo, qual seria o nosso futuro? Não poderíamos deixar de ser atormentados para todo o sempre no inferno eterno. No entanto, fomos resgatados de lá. Nós iremos para o mundo, onde não há mais morte, luto, pranto ou dor. Nós desfrutaremos da vida eterna e das bênçãos para sempre no glorioso reino dos céus. Nós estamos à espera que Deus revele a vida gloriosa que teremos lá para todo o sempre. Uma vez que a nossa igreja foi estabelecida em 175 países, não é demais dizer que o Evangelho chegou quase ao mundo inteiro. Além disso, o Evangelho da Verdade está a ser apresentado e difundido a muitas pessoas através do meio chamado internet. Vi as notícias de Deus Mãe através da internet. A vossa igreja é a igreja que tem esta verdade? Como testemunhamos muitos exemplos deste acontecimento, Deus está a cumprir a sua promessa. Esta mensagem será pregada em Samaria e até aos confins da terra. Por isso, animemo-nos e trabalhemos um pouco mais. Através deste momento, peço sinceramente mais uma vez que nós, que recebemos a árvore da vida, possamos partilhar esta vida com os outros. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.